Salve, rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo. Pois é, gravando no exato momento que eu pisei na minha casa. Difícil gravar esse vídeo. Talvez acho que o vídeo mais difícil que eu já gravei na minha vida, porque agora que eu tô nessa nova empreitada de botar a cara aqui para falar com vocês. Hoje foi um dia triste pro palmeirense, claro, óbvio. Um dia feliz pros rivais, afinal de contas é isso que sobrou pra eles. Secar o Palmeiras. É do jogo, é do futebol, faz parte. É o folclore, é a brincadeira, é por isso que o futebol é importante. Ao palmeirense, a você que tá do outro lado, que torce pro Palmeiras, cabe aguentar, aceitar, debater o mínimo possível, afinal de contas a gente não tem muito o que dizer. Mas eu tô aqui justamente para tentar conversar com vocês, meus amigos aqui do canal, justamente tentar identificar as causas dessa eliminação, né? Mas antes de tudo, claro, pedir para vocês me seguirem lá no meu Instagram, colocar aqui para vocês, Felipe Futeboteco. Pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem aqui no canal, compartilharem o conteúdo. E vamos tentar entender, né, rapaziada? Deixa eu dar um gole aqui na cerveja. Foda-se, não me patrocina ainda. Quem sabe? Mas hoje a gente vai beber independentemente do resultado. Mas vamos tentar identificar, né, gente? Vamos tentar analisar a sangue quente ainda esse resultado. Tô gravando 1h40 da manhã de 5 de julho. Após Palmeiras 2, Após Chelsea 2, Palmeiras 1. Olha aí, eu criando aqui na minha cabeça. Mas enfim, vamos tentar analisar, né, gente? A gente antecipou aqui hoje a escalação do Palmeiras. O PVC acertou. Grande PVC. Acertou a escalação do Palmeiras. A gente comentou aqui, eu pelo menos achei uma escalação ok para as circunstâncias do jogo, mas esperava outra postura dentro de campo. Esperava um Palmeiras, sobretudo no primeiro tempo, marcando um pouco mais à frente, ganhando mais duelos no meio de campo, não chamando muito o Chelsea para o seu próprio campo. Um Chelsea que, assim, gente, vamos ser sinceros aqui, é um time absolutamente comum. E aí me indigna, o que mais me dói hoje não é nem a falha do Everton. Falha bizonha. Eu até perguntei no meu Twitter lá, naquele momento pós-jogo, ali na hora que eu consegui sentar num cantinho ali pra pedir o Uber e tomar uma cerveja, fumar um cigarro, pra tentar dar uma esparecida, abri o Twitter. Gente, foi falha, não foi? Pô, depois que eu vi, velho, absolutamente falha bizonha. Mais uma vez um goleiro do Palmeiras, um ídolo do Palmeiras, um goleiro do Palmeiras, ídolo, como foi o Marcos em 99 e agora o Everton em 2025. Mais uma vez, num jogo grande, num jogo crucial, numa bola boba, absolutamente boba, uma bola que desvia no GI, mas não muda drasticamente a trajetória dela, ela ia na mão do Everton se ele tivesse minimamente um tempo de reação, que ele geralmente tem, maior ali para ler a jogada e fazer a defesa com uma mão, assim. Se ele esticasse, virasse minimamente o corpo, ele faria a defesa. Enfim, falhou. Tomamos o gol, perdemos o jogo, perdemos a classificação, estamos fora do Mundial. Mas assim, vocês sabem que eu sou crítico. Muita gente me critica aqui mesmo no meu canal, me criticou no pós-jogo contra o Botafogo, porque eu elogiei a postura do time. E assim, eu não vou ser idiota de ficar batendo a cabeça em prego, de ficar brigando com o óbvio. O Palmeiras fez um grande jogo contra o Botafogo. O Palmeiras foi melhor. A postura do Palmeiras naquele dia foi muito boa. E há de se elogiar a estratégia da comissão técnica, a estratégia dos jogadores, o ímpeto dos jogadores. E hoje, quando eu vi a escalação do PVC à tarde e gravei o vídeo aqui no Boom para vocês, em cima do lance, eu imaginei que o Palmeiras, pela conjuntura da escalação, pela estrutura que tava ali os jogadores, eu imaginei que o Palmeiras fosse dominar o meio de campo, fosse tentar dividir, marcar o Chelsea em cima, e não, o Palmeiras
se afundou dentro da sua própria área, chamou o Chelsea para atacá-lo e foi punido com um gol absolutamente inexplicável do Cole Palmer ali no começo do primeiro tempo, aos 17 minutos. Um gol que eu fiquei sem entender o porquê o Palmeiras tomou aquele tipo de gol. Um gol que o zagueiro do Chelsea que conduziu a bola até o passe pro Palmer não teve absolutamente ninguém em cima dele para fazer uma marcação, para abafar o passe, nem nada. Um time totalmente afundado dentro de campo. E aí a gente fica com aquela pulga. Quem culpar? Abel Ferreira? Beleza. Esse foi o meu veredito no primeiro tempo ali com meus amigos, no Allianz Parque ali, nos arredores, nas alamedas, nos bares. O Abel leu mal o jogo. Os jogadores dentro de campo também absolutamente passivos, mortos, frios, não sentindo a partida. Tomamos o gol, torcemos para o primeiro tempo acabar, acabou o primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras volta com uma postura mais combativa, uma postura mais com a marcação mais à frente, como deveria ser. Consegue fazer o gol com o Estevão, um gol de força, de raça e tudo mais. No momento que a gente estava bem no jogo, acontece uma fatalidade inexplicável, que o Everton toma um gol desse e joga por água abaixo todo um trabalho, todo um sonho, todo um projeto. Um jogo que estava de igual para igual. E ainda, depois desse gol, o Everton acaba fazendo 2, 3 defesas ali que evitaram um placar maior para o Chelsea. Afinal de contas, o Palmeiras já estava absolutamente entregue. Fomos eliminados. E aí você vai conversando com os torcedores ali. Pô, agradeço demais a galera que me reconheceu lá, que trocou ideia, que é fã do Futeboteco, que me acompanha aqui do canal. Porra, tenho um pouco mais de 3 mil inscritos e já tem gente que me acompanha aqui. Eu fico muito feliz, muito feliz. E tô compartilhando aqui o sentimento, o mesmo sentimento que vocês estão tendo aí, eu tô tendo também. E a gente ali tentando conversar, mas foi falha de quem? Qual foi? O Abel errou e tal, não sei o quê. Cara, sinceramente, friamente analisando o jogo, assim, independentemente da falha abissal do Everton, o Everton é o goleiro mais vencedor da história do Palmeiras. É mais vencedor que o São Marcos, que também falhou no Mundial contra o Manchester em 99. Falhou bizonhamente. Talvez até mais feio que o Everton. Hoje, eu acho que vai dar discussão durante anos. Essa falha do Everton com a falha do Marcos. E não tem o que falar. Absolutamente isso. Não tem o que falar. Fica a minha crítica ao nosso primeiro tempo, assim. E aí eu não sei exatamente o que dizer. Se foi o Abel que falhou na estratégia ou se foram os jogadores dentro de campo que simplesmente recuaram, se entrincheiraram dentro da sua própria área, chamaram o Chelsea para cima, deram muito espaço para um time absolutamente comum, um time em reconstrução, um time jovem, um time que quando o Palmeiras empata, nitidamente sentiu o gol de empate do Palmeiras e era o momento do Palmeiras ter um ímpeto a mais e ir para cima e forçar o gol. O Abel até tentou ali colocar o Paulinho, colocar o Maurício. O Palmeiras chegou com o próprio Paulinho, chegou com o próprio Maurício. E no momento que estava bem no jogo. No momento que estava de igual para igual ali com o Chelsea. E toma um gol daquele, um balde de água fria, faltando poucos minutos para acabar. E foi eliminado de uma forma dolorosa, assim. Na minha visão como palmeirense, eu preferia ter perdido de 2-0 no primeiro tempo, 3-0, que o Chelsea tivesse sido superior o jogo inteiro. Embora eu tenha achado que o Chelsea tenha sido um pouco melhor que o Palmeiras ali depois que o Palmeiras empatou. Durou uns 15 minutos uma certa superioridade do Palmeiras. Depois o Chelsea igualou, o Palmeiras igualou também na marcação. Ficou um jogo meio de trocação, de contra-ataque e ataque. Mas estava igual. Nitidamente era um jogo que estava com cara de prorrogação. E, infelizmente, uma bola desviada levemente no GA. E se você for olhar o lance, ela não desviou totalmente do alcance do goleiro. Faltou um tempo de reação que o Everton geralmente tem
Mas, novamente numa competição de caráter mundial, um goleiro nosso ídolo falha. E aí você fica se questionando, pô, será que essa competição é pra nós? Os rivais podem cortar isso aqui e se deleitar, mas você fica se questionando. Você fica, pô, será que isso aqui é pra gente mesmo? Será que a gente tem condições de vencer uma competição dessa? Será que pesou o fator de carregar essa pecha de ser um dos 5 maiores times do país, um dos maiores times da América do Sul e do mundo, e não ter vencido essa competição ainda? Será que pesou para os jogadores? Cara, porque assim é inexplicável o primeiro tempo. É inexplicável a apatia, a falta de combate, o meio-campo perdido. É inexplicável a estratégia. Eu não sei se dá pra culpar o Abel. E olha que eu sou um crítico ao Abel. Fui detonado na live do Futeboteco esses dias por criticar o Abel, por dizer que ele precisava encerrar o ciclo dele ao final desse ano. E reitero aqui, é o maior treinador da história do Palmeiras, o maior vencedor da história do Palmeiras como treinador, um técnico identificado com a torcida. Mas assim, a culpa é dele hoje? Ou a culpa vai para os jogadores que fizeram um primeiro tempo inexplicável? Porque o segundo tempo bastou subir um pouco a marcação, subir um pouco o meio de campo para igualar e conseguiu jogar, conseguiu empatar o jogo e teve chances de fazer o segundo gol. Será que dá para culpar o Abel hoje? Vocês aqui do canal, que eu sei que tem muita gente aqui que é crítica ao Abel, basta ver os comentários da escalação quando eu gravei o vídeo hoje à tarde. Eu realmente fico perdido. Eu estou perdido hoje em tentar ler o que foi Chelsea 2, Palmeiras 1, assim, porque eu não quero acreditar que a gente se borrou mais uma vez diante de um time europeu. E aí, queira você do outro lado, palmeirense, queira eu aqui desse lado, a verdade é uma só. Mais uma vez, o Palmeiras não venceu um europeu. Saímos do Mundial. Qual é o balanço? A campanha foi satisfatória? Qual é o rescaldo que vai sobrar para o restante da temporada? Que é importante. Que já nesse mês teremos um derby valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Contra um Corinthians falido. Mas que mesmo falido e mesmo às traças, venceu um Campeonato Paulista em cima da gente, vencendo no nosso estádio por 1-0. Qual é o rescaldo que fica para o restante da temporada essa eliminação? Ela vai deixar sequelas? Quais são? Não temos mais o Estevão. E assim, vou colocar aqui. Discordo de muita coisa que o Facincani fala. Acho que ele é um cara que às vezes pega pesado demais na crítica. Às vezes com muita razão, às vezes não. Mas aqui, o que justifica essa postura aqui? Aliás, por que o Estevão foi para a coletiva de imprensa do Palmeiras hoje? E aí eu quero reagir com vocês aqui, isso daqui, porque eu vi isso no Uber agora, voltando para casa. E eu fiquei absolutamente indignado. Além desse gol, o que para você faltou para que esse algo a mais colocasse o Palmeiras na próxima fase? Essa risada. O que pra você acha que faltou? Outra pergunta pra você. Talvez segurar um pouco mais no meio campo, talvez segurar um pouco mais no meio campo no momento que o Palmeiras empata. É isso. Aquele último ímpeto que talvez pudesse fazer com que o Palmeiras conseguisse esse bom resultado. Pelo menos é a minha visão. Eu queria saber a sua, por gentileza. Olhou pro Abel. Assim, estão rindo do quê? Tá tudo bem? Vocês estão rindo do quê? Estão rindo do quê? Estevão, você tá rindo do quê, irmão? Beleza, obrigado pelo gol. Valeu. Agora, área, irmão. Vai ser feliz no Chelsea. Vai realizar seu sonho. Seu foco não era lá? Tchau, irmão. Adeus. Obrigado. Cria da academia. Brilhe lá com o Cole Palmer.
cara que você imita a comemoração. Vai lá brilhar com ele, com seus companheiros novos aí. Tá rindo do quê? E outra, assessoria de imprensa do Palmeiras. Colocar o Estevão pra coletiva. Eu até entendo, por um lado, o moleque tá aí. Ele não faz parte mais. Ele não faz parte mais. Um cara que foi sincero até demais ali no que ele tava sentindo naquela coletiva pós quase vexame contra o Inter Miami. E disse que tava com foco no Chelsea, que era difícil focar no Palmeiras, no Mundial. E aí me colocam um moleque contra o atual time dele pra dar coletiva e dar risada junto com o treinador. Assim, isso aqui é um tapa na cara do torcedor. Isso é um tapa na cara do torcedor. Desculpa. Bem, eu não vou abrir do meu coração porque da última vez eu falei coisa que vocês jogaram por outra coisa. Nós jogamos por outra coisa? Você disse, irmão. Você disse que você tava com foco em outro lugar. Agora quer sair por cima. Desculpa, velho. Eu não consigo engolir. Pra mim é uma patifaria. Esse tipo de... O torcedor tá ali puto, machucado, triste. E ver isso daqui, velho. Mas uma coisa que meu pai fala, Abel fala, ele quer um 7. Ele quer que eu deixe meu máximo dentro de campo. E hoje foi... O Estevão não jogou mal. Eu não anulo isso. Mas assim, mais uma vez, Palmeiras. A culpa é do Palmeiras. Colocar o moleque pra dar risada na coletiva, velho. Junto com o treinador. Foi isso que eu fiz. O mais importante hoje. Corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer... Bola pra frente? Você nem faz parte do Palmeiras mais, cara. Muito pelo Palmeiras agora. E, orgulho imenso de fazer parte desse grupo. Agradeço a Deus por tudo que o Palmeiras proporcionou na minha vida. É isso. Cara, um erro absurdo. Pra mim, um erro absurdo da assessoria de imprensa do Palmeiras de colocar ele pra falar. Devia ter colocado o Everton. Pra falar. E assim, pelo que eu vi da entrevista do Everton, que eu não preparei aqui pra colocar, mas enfim, foda-se. Parece que tá tudo bem também. Parece que não... Que foi um acaso, um desvio no GI absurdo, assim, que tirou a trajetória da bola, tirou ele da jogada. Enfim. São circunstâncias, né? Agora, o que eu tava falando agora, antes de embarcar no Uber, a caminho da minha casa aqui, junto com alguns amigos que eu conheci na hora lá, alguns até aqui do canal, de Santos, inclusive, os palmeirenses. Um abraço pra eles. Qual é o que eu falei no começo do vídeo? Qual é o rescaldo que vai ficar pro Palmeiras no restante da temporada? Sem Paulinho, sem Estevão. Qual será o planejamento da diretoria para contratar? O Sousa é a solução? Um jogador que tem menos de 20 gols na carreira, que bateu no Nottingham Forest, já vai voltar por uma bala de 70 milhões. É o valor que o Palmeiras parece que vai investir nesse jogador e está bem encaminhada a contratação. É o Sousa que vai nos encaminhar a Libertadores? O Abel merece um contrato até 2027 no comando do Palmeiras? A diretoria vê no trabalho do Abel perspectivas de que esse treinador, com o futebol sul-americano na conjuntura que está, o Abel é capaz, em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil e, sobretudo, em Copa Libertadores, o Abel, com este trabalho, que na minha opinião, reitero aqui, e falei no dia da vitória contra o Botafogo, queira você me culpar, ai Felipe, mas agora tá vendo, você estava elogiando, você estava criticando contra o Inter Miami. Eu tô falando a mesma coisa, sou fiel à minha opinião. Basta você, aí corneta do outro lado, ter um senso de interpretação. Volta no meu vídeo lá e assiste de novo. Na vitória e na derrota, e no empate, e no jogo mal e no jogo bem, eu mantenho a minha opinião. Desde o ano passado, nos finados 4 grandes, o programa que nós tínhamos em parceria com o Futeboteco, o Bopismo e com o Sistema Solar. Desde o ano passado, busque minhas opiniões. Eu questionava. O Abel
deve continuar até 2027? Será que não bateu no teto o trabalho dele? E outra, reitero aqui, a culpa desse primeiro tempo patético do Palmeiras hoje, ou contra o Chelsea, dependendo do horário que você esteja vendo o vídeo, a culpa é de quem? Dos jogadores? Do treinador? Pela estratégia? O Abel demorou para mexer? Enfim, eu, na minha opinião, hoje não consigo culpar 100% o resultado no Abel. Para mim é 25 Abel, 25 jogadores e o restante o Everton. 50% o Everton. Infelizmente, cara. Infelizmente é isso. Porque era uma bola defensável, era uma bola que bastava um goleiro do quilate do Everton faria a defesa tranquilamente. E infelizmente, por um acaso, acabou tomando o gol. Saímos do Mundial. Vemos agora o Fluminense, que tem um orçamento e um nível de contratação para essa temporada muito inferior a nós, estar numa semifinal contra um Chelsea absolutamente comum e com grande chance de poder chegar à final, graças ao trabalho da sua comissão técnica, muito estratégico, escalando o time de acordo com o adversário, lendo muito bem os adversários e sabendo jogar junto com os seus melhores jogadores, como o Arias, que é um craque de bola. Algo que o Palmeiras, infelizmente, não fez. O Fluminense, se formos olhar, quase venceu um Borussia Dortmund, que é muito mais time que o Porto, que nós, erroneamente, assumo aqui, era o primeiro confronto de um brasileiro contra um europeu. Tem esse desconto. E passou a impressão de, porra, o Palmeiras jogou muito. E de fato jogou bem. Foi o melhor jogo do Palmeiras, talvez, no Mundial. Aquele jogo contra o Porto. E mesmo assim não vencemos. Não vencemos nenhum europeu. Empatamos com talvez um dos piores Portos da história e perdemos talvez para um dos piores Chelseas dos últimos 20 anos, por assim dizer. Um Chelsea que terminou o jogo com João Pedro no ataque e teve chances, inclusive, de fazer o terceiro gol no Palmeiras, que investiu 500 milhões. Fica o questionamento. Essa diretoria vai reforçar bem o time para o segundo semestre? Ai, Felipe, mas como você está cobrando mais reforços? Olha o investimento que o Palmeiras fez. O Paulinho, o Vitor Roque. O Vitor Roque não fez um gol no Mundial. O time não cria para o Vitor Roque. E ele também não se ajuda. Embora, mais uma vez aqui, possa apanhar por essa opinião. Foda-se. Não acho que ele fez um primeiro tempo ruim. Foi talvez o mais lúcido do ataque do Palmeiras, absolutamente sozinho. Sem nenhuma companhia, sem nenhum jogador para lançá-lo, para trabalhar essa bola com ele. Ele pegava a bola, corria, ganhava de um zagueiro, parava, olhava, tinha 3 em cima dele. E ele não é o Messi, não é o Cristiano Ronaldo, é o Vitor Roque, que é um jogador de ataque que precisa de uma finalização, de uma jogada para finalizar, e não teve. Enfim, fica o questionamento de diretoria. Qual é o investimento que vai ser feito? Afinal de contas, o investimento que vocês fizeram no Paulinho se provou um investimento arriscado e agora pagaremos o preço, perdendo o nosso talvez melhor atacante pela temporada inteira. Afinal de contas, ele vai precisar, como já disse o nosso médico, passar por um procedimento cirúrgico para correção da lesão dele na tíbia por estresse na canela. Uma lesão rara, uma lesão delicada, uma lesão que pode, inclusive, comprometer a carreira do jogador. E nós pagamos 120 milhões de reais no Paulinho, que é muito bom jogador, que entrou mais uma vez muito bem hoje no jogo contra o Chelsea. Mas, enfim, não temos o Paulinho 100% e não teremos o Paulinho no segundo semestre, ao que tudo indica. Qual será o planejamento? Com essa verba que o Palmeiras ganhou no Mundial. O investimento que será feito em bons jogadores para chegarem, investirem a camisa do Palmeiras e resolverem dentro de campo. São os rescaldos de uma eliminação doída. Porque assim, o Palmeiras perdeu pro Chelsea, jogou de igual para igual, tomou um gol ali no final, no mérito da jogada do Chelsea. Cara, se fosse nessas circunstâncias, eu estaria absolutamente
triste, como estou agora, mas estaria conformado. Mas do jeito que foi, com o primeiro tempo covarde, com o primeiro tempo inexplicável, com o primeiro tempo, assim, que não parecia o Palmeiras que jogou contra o Botafogo. Um primeiro tempo de, acho que muito respeito, muita subserviência ao Chelsea. Meu Deus, o poderoso... Não é o poderoso Chelsea. Mesmo com a zaga com Vanderlan, Mikael e Fuchs. Não era. Dava pra jogar. O segundo tempo provou que dava pra jogar. Talvez demoramos. Por uma estratégia do técnico, por uma estratégia dos jogadores dentro de campo. São questões. Mas assim, do jeito que foi, machuca o palmeirense. Do jeito que foi, machuca o palmeirense. E repito, fica o rescaldo dessa eliminação. O que será do Palmeiras daqui pra frente? Quero saber a opinião de vocês. Me perdoem pelos 25 minutos, mas se eu não puder desabafar no meu próprio canal, então eu não faço canal. Quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui o que vocês acharam dessa eliminação. Foi um erro do Abel? O Abel é o mais culpado pela estratégia do primeiro tempo? Os jogadores são culpados pela estratégia covarde do primeiro tempo? O Everton é o maior culpado pela eliminação? Enfim, se vocês comentarem aqui, derem as suas opiniões, eu absolutamente vou respeitar todas, desde que tenham educação. Principalmente comigo, que eu tô aqui trocando ideia com vocês. Por favor, não me ofendam. Eu sou palmeirense e tô tão puto quanto vocês, mas é isso. Comentem aqui, eu quero saber a opinião de vocês. E sigamos. Temos Libertadores, temos um clássico na Copa do Brasil e estamos a 2 pontos da liderança no Campeonato Brasileiro. Voltemos à realidade. É isso. Palmeiras segue, a vida segue. E vamos nessa. Avante palestra. Valeu.